a gente vai passar diretamente para a sua apresentação e até agradece esse momento de você ter entrado um pouco antes. Assim, nos deu a oportunidade de separar algumas perguntas, até por indicação do próprio Luiz, já para fazê-lo na sequência. Nosso painel aqui, só para lembrando, a gente está falando sobre o segundo painel do nosso primeiro seminário de investimentos, que é um seminário preparatório para as nossas revisões de política de investimentos para 2022 e ainda também o pontapé inicial para a discussão do nosso planejamento estratégico para o próximo ano. A gente agradece, em nome da Libertas aqui, a sua disposição em falar com a gente. A gente sabe que a sua agenda é uma agenda bastante tumultuada, e por meio do Rafael, acho que a gente teve essa oportunidade de trazê-lo aqui. Então, muito obrigado. A gente está ansiosos, obviamente, aqui para te ouvir, para ver a visão, para ver um pouco da visão da casa. E embora você dispense, eu acho que comentários, eu vou passar rapidamente aqui pela sua expertise, para obviamente deixar todo mundo aqui na mesma linha. Então, Caio Megali, economista graduado pela USP, mestre pela PUC-Rio. Foi secretário de Indústria e Comércio, diretor da Secretaria Especial de Fazenda no Ministério da Economia e secretário municipal da Fazenda em São Paulo. No setor privado, Caio foi economista sênior do Lloyds Asset Management e da Gávea Investimentos. Além disso, participou da fundação da Mauá Investimentos, colega do Luiz, que acabou de nos deixar, e da qual foi sócio-economista e foi sócio-economista-chefe. Também foi economista e associado do Itaú, do Banco Itaú BBA, e responsável pela área de atendimento a clientes. E, atualmente, Caio é economista-chefe do Grupo XP. Caio, as previsões dos economistas no início do ano, elas indicavam um cenário diferente, né? Um pouco acima, obviamente, da meta, aumento gradual de Selic, podendo chegar aí a 4,5%. Isso a gente até fez a mesma introdução para o Luiz Fernando, porque isso precisa aquecer, principalmente essa mudança que nós tivemos aí significativamente nesses últimos meses. E principalmente num período de pós-pandemia, talvez acreditávamos que esse crescimento viria de forma mais rápida. O cenário mudou significativamente, a gente já está falando em Selic aí em 7,75, vai chegar a 2 dígitos, acho que o cupom já sinalizou isso, a inflação, assim como a inflação já chegou nos 2 dígitos também. Então, tudo o que tudo indica, a gente está longe de ter momentos de estabilidade, né, com eventos que virão aí em 2022, leia-se também a questão toda que envolve as eleições. Como é que você acha que a gente deve se preparar? Muito obrigado aí mais uma vez, tem a palavra. A gente volta no final da sua exposição com as perguntas do pessoal vindas pelo Q&A. Obrigado, Marcos. Olha, eu vou fazer aqui uma retrospectiva, um pouco de como a gente vê esse processo, né, da pandemia desde o seu início, porque eu acho que muito do que está acontecendo agora e muito dessa surpresa que você comentou ao longo da introdução, ela tem a ver com isso, né? Tem a ver com o que está lá na origem da pandemia. Quando a pandemia chegou no mundo, né, no começo do ano passado, eu tinha a oportunidade de estar no governo naquela época, e participei ali das discussões e formulações das políticas de resposta à pandemia. Eu acho que, olhando aqui retrospectivamente, está muito claro assim que o mundo está entrando, ou já entrou, numa terceira fase da economia da era Covid. A primeira fase foi ali naqueles primeiros meses, quando nós tivemos um impacto muito forte da pandemia nas economias, lockdowns para todo lado, as pessoas, ruas vazias, e os governos preparando pacotes de resposta. E naquele momento, né, como eu falei, eu participei de parte das discussões, e naquele momento a discussão no governo brasileiro, no governo geral, nos governos em geral, é o seguinte: olha, essa é uma crise diferente das crises anteriores, não é uma crise em que o governo tem que entrar estimulando a demanda, fazendo as pessoas irem para a rua, consumirem, comprarem, produzirem. Ao contrário, os programas têm que ser programas que permitam que as pessoas fiquem em casa, não saiam para a rua, não produzam e, mesmo assim, não morram financeiramente.
né? Nem as pessoas físicas, nem as pessoas jurídicas. Ou seja, transferir renda para que as pessoas continuem fazendo seus pagamentos, né? Não interrompa pagamento de impostos, não interrompa pagamento de fornecedores, não interrompa pagamento de contas, né? De luz, água, telefone, para que a economia continuasse girando minimamente, o tecido econômico continuasse funcionando. E a dimensão do buraco a ser coberto por esses programas, que foram programas de transferência de renda, de proteção ao emprego, né, como foi o nosso BEM aqui, teve outros parecidos em vários lugares do mundo, programa de concessão de crédito, principalmente capital de giro, né, queda de taxa de juros, mudanças regulatórias, tudo para permitir mais crédito. Tudo isso, a gente não sabia o tamanho do buraco, então a história era um pouco assim, olha, ninguém sabe lidar com isso, estamos com um risco muito claro da economia morrer financeiramente, para além da questão de saúde pública, claro. Então, é o seguinte, se é para errar para mais. Né? Se você acha que o tamanho do buraco é 10, faz 15, se você acha que é 15, faz 20, se você acha que é 20, faz 30 bi de transferências, porque a gente não pode deixar essa economia parar. Se for muito e gerar inflação, lá na frente a gente cuida disso. Inflação é uma coisa que economista sabe lidar. 200 anos de pesquisa econômica sobre determinantes da inflação, causas da inflação, como combater a inflação, etc. Isso a gente sabe fazer. Combater pandemia, distanciamento social, lockdown, isso a gente não sabe. Então é melhor a gente se errar para mais. Esse era o clima, né? Esse era muito, e a turma foi nessa, né? E aí a gente entrou na segunda fase, que foi uma fase em que esses programas maciços começaram a fazer efeito, né? O dinheiro começou a circular na economia, e do outro lado, a economia real, né? A produção, os setores começaram, a maioria deles, a se habituar com a pandemia, né? Habituar a trabalhar no distanciamento. Tecnologias, né? Quantos daqui de nós já tínhamos feito uma reunião com Zoom, ou reunião com Teams, ou reunião com Webex, antes da pandemia? Eu nunca tinha, não sabia o que era isso. Hoje a gente trata disso aqui com a maior facilidade. Estou aqui no escritório da minha casa faz 2 anos e bola para frente. Né? Aprendemos a lidar com isso, os resultados das empresas continuaram e tal, compras online, tudo. Então a gente entrou na segunda fase, que a economia arranca, a demanda arranca, tinha muita ociosidade na economia ainda, tá certo? E então não havia muitas restrições inflacionárias, especialmente no mundo desenvolvido, né? E juros muito baixos, commodities para cima, que nos beneficiavam, e foram 12 meses, ali de, digamos, junho do ano passado a junho desse ano, julho desse ano, de só ventos favoráveis. Né? Ainda no meio do caminho aparece a vacina, que era uma incerteza que foi destravada, e aí veio a certeza de que as coisas iam melhorar para frente, e acelerou a melhora e foi embora. Né? Muito bem. Só que aquele diagnóstico lá de trás, eu estou contando essa história longa, porque a decisão lá de trás determina um pouco o que está acontecendo agora. Então, aquela decisão de fazer mais, depois ver o que acontece, deu certo, deu muito certo, e agora a gente está vendo o resultado, que acabou sendo o resultado inflacionário. Né? A demanda arrancou, as restrições de oferta continuam, né? E o mundo, como é um mundo globalizado, de plataformas de produção, não adianta a economia americana estar livre da Covid, a economia americana está reaberta, etc. Se tem um país na Ásia que faz parte da cadeia de produção de componentes de semicondutores para a indústria automobilística, este cara, se entra em lockdown, a indústria automobilística americana para. Né? Isso aconteceu aqui no Brasil, etc. Hoje a gente está vendo produções industriais no mundo inteiro caindo, né? Caiu nos Estados Unidos, caiu aqui no Brasil hoje pelo 4º mês consecutivo, bens duráveis está caindo pelo 7º mês consecutivo, não por falta de demanda, mas por restrições de produção. Né? Batemos no limite, estamos reabrindo, né? Aí veio uma outra percepção que se mostrou equivocada, de que na hora em que normalizar, essas questões de oferta e demanda também se normalizam. Né? Não, na verdade, piorou, porque quando normalizou a economia, quando reabriu a economia, de novo a demanda veio na frente da oferta. Então, você tem uma piora dos gargalos de produção. Nos últimos 3, 4 meses, depois das reaberturas mais completas lá na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, esse tema de gargalos de produção piorou, não melhorou. Hoje está faltando até motorista de
de caminhão nos Estados Unidos, falta gasolina em postos de gasolina de Londres, está faltando gás natural na Europa, está faltando carvão na China, semicondutores estão faltando em várias partes do mundo. Agora não é só semicondutor, na indústria automobilística, falta negro de fumo para fazer pneu, voltou a faltar madeira, preços de containers voltaram a subir, né, o que parecia que estava se normalizando, o petróleo bateu lá acima de 80. Então, essa terceira fase é uma fase agora em que o mundo vai pisar no freio, né, os bancos centrais começam a correr atrás da curva. O Brasil começou antes, começou lá em março, né, e veio acelerando, começou a 75, passou para 1, agora passou para 1,5, e não é só o Brasil que está surpreendendo para cima, né? México, Banco Central tem subido mais juros do que se esperava inicialmente, Colômbia mais juros do que se esperava inicialmente, agora, né, esperava 25, ele fez 0,50, Chile surpreendeu, começou já com um passo bem mais rápido do que se esperava, Polônia surpreendeu ontem, Nova Zelândia fez antes, Canadá fez antes, Noruega fez antes, ontem o Banco Central americano finalmente deu o start, né, começa a reduzir compras em novembro, e já falou, olha, eu vou começar com um passo de 15, mas se precisar, eu ajusto, né? E ele fala que é para cima ou para baixo, mas na verdade é para cima, né? Se precisar, ele acelera a diminuição das compras, né? E termina o tapering antes, e eventualmente passa a subir juros, né? A alta de juros do Fed, que era esperado lá em 2023, pela maioria dos economistas, depois foi no final de 22, agora já está em julho de 22, vai antecipando, porque as economias estão normalizando, então tem que subir juros, né? Porque o juro está em zero, o juro não está no neutro, né? E aí aparece uma outra discussão, que é o seguinte, os bancos centrais não deveriam reagir a choque de oferta, a choque de custos. Subir juros não vai resolver o problema dos semicondutores. É verdade, mas são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o problema dos semicondutores, que está vindo piorar a questão da inflação, ou aumentar mais risco. Mas, do ponto de vista de oferta e demanda, a economia está normal e o juro está em zero. O juro está errado, né? O juro está calibrado, a política monetária no mundo ainda está calibrado para aquele cenário de lockdowns e deflação, não para esse cenário de reabertura e normalização, né? Então, a alta de juros ela não vem por causa do choque de oferta, né? Choque de custos. Ela está vindo porque o juro tem que voltar ao normal. E aqui no Brasil foi a mesma coisa, bateu em 2 e foi ao normal. Só que isso é muito fácil. Os americanos têm uma expressão que é o Monday Morning Quarterback, né? É o zagueiro do dia seguinte, né? Da segunda de manhã, que fala do jogo já jogado, né? Que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. É mais um diagnóstico do que uma... Durante o processo, é muito difícil você cravar, olha, a pandemia acabou, pode subir juros, né? Então, aquele clima inicial de se é para errar, erra para mais, continua até agora, na verdade, né? Até agora o Fed ainda está com juros zero, até outro dia o Banco Central aqui no Brasil, que foi um dos pioneiros a subir juros, ainda dizia que era um ajuste parcial, não precisava fazer o ajuste total, a economia ainda vai precisar de estímulo, né? Isso há pouco tempo atrás ele ainda dizia. E aí a gente estava nessa, né? A minha primeira projeção de juros para esse ano foi de 4, era de 2 e ia para 4, se não me engano. Já nem lembro. Tinha gente que lá atrás dizia que não precisava nem subir juros esse ano. A gente achava que ia subir juros só no segundo semestre. Vai acabar o ano aí com o juro perto de 10, né? Com a Selic perto de 10. A inflação muito mais alta do que o esperado, tudo porque o tempo todo nós viemos nessa de deixa correr mais, deixa correr, vamos garantir que vai sair da pandemia, e a inflação chegou e agora vamos ter que correr atrás do rabo, né? O que isso implica para frente? No mundo, eu acho que não muito, né? Claro que a gente sai daquele cenário, está tudo bem, não se preocupa com o mundo só ajuda, para um cenário de o mundo vai trazer volatilidade, incerteza, mas é um mundo que, assim, a alta de juros, eu acho que nisso o Banco Central americano está conduzindo muito bem, ele não surpreende, né? Ele deixa ficar claro o que precisa, e aí faz. Então, a sinalização ontem de começar o tapering em novembro e não em dezembro, que até tinha gente que achava no início, foi bem recebida pelo mercado. O pessoal falou, cara, esse cara está
Precisa mesmo, está claro que precisa, ainda bem que ele está de olho. As pessoas estão antecipando a alta de juros e está todo mundo achando ótimo, porque precisa mesmo, né? A gente vai sair daquele nível de patologia e vai para frente. Mas, enfim, é um processo longo, sujeito a chuvas e trovoadas. Pousar a economia global não é que nem pousar um avião que você mira lá no aeroporto e acerta direitinho a pista. É muito mais complicado, né? Basta ver o que está acontecendo na China. A China começou a pisar no freio antes e agora já está tropeçando, né? Deu problema lá no mercado imobiliário, tinha alavancagem, começa a aparecer os problemas, aí o governo vai ter que voltar atrás, dar mais estímulo. Então. A China, pelo menos a China tem mais controle sobre as coisas, né? Mas, enfim, então, esse é o cenário inflacionário global que os bancos centrais vão reagir, lá está ok, mas aqui nós temos nossos problemas. Né? E os nossos problemas turbinaram a inflação global para o Brasil. A inflação subiu no mundo inteiro, mas não subiu como subiu aqui no Brasil. Não teve inflação que quadruplicou como a inflação aqui do Brasil. Quintuplicou, né? A gente estava com inflação de 2, agora está com inflação de 10, multiplicou por 5. Por que isso aconteceu? Né? Primeiro, e tem a gente está publicando agora um relatório, nosso relatório mensal saiu hoje à tarde, depois eu até mando o link aí para vocês. Deve publicar agora 4, 5 da tarde. Tem um gráfico que mostra claramente ali a taxa de câmbio Brasil, ela deprecia no início da pandemia, junto com todas as outras, junto com a piora das commodities, junto com a piora da economia global, mas quando o mundo melhora, quando as commodities melhoram, quando as outras vêm, peso chileno vem, peso colombiano vem, peso mexicano vem, dólar australiano vem, o real ficou lá no 5 e tal. Né? A gente continua 20%, 30%, 35% mais depreciado que no início da pandemia. Uma volatilidade brutal e o câmbio que não refletiu essa melhora de fundamentos. Por quê? Porque no meu momento em que as commodities começaram a melhorar e o mundo começou a acelerar, aqui começou a subir o risco fiscal. Vem já lá do ano passado. Né? O primeiro round de batida no teto de gasto foi lá em setembro do ano passado. Eu tinha acabado de entrar na XP e já deu um problemaço lá no mercado de títulos de curto prazo, títulos, né, as LFTs curtinhas explodiram porque havia lá uma sugestão de mudar o teto já de 21, né, para poder gastar mais e tal. Começou a estressar ali, aí veio em rounds de estresse, né, depois quando veio ali em março desse ano, tirar o Bolsa Família do teto e tal. Então, todo esse negócio foi gerando mais pressão sobre os prêmios de risco e o real ficou lá em cima. Então, a depreciação cambial, o choque de custos lá de fora chegou turbinado aqui pela depreciação cambial. E mais, né, nós aqui usamos e abusamos do direito de errar para mais na expansão fiscal, política, monetária e tal. Né? A distribuição de dinheiro, né, o impulso à demanda foi bastante significativo e a demanda interna aqui reagiu rapidamente. Né? E ainda tivemos um fator positivo, que foi a melhora da vacinação, que produziu uma abertura da economia, que também gera pressões de inflação ainda aqui de curto prazo. Então, tudo isso junto, a inflação foi lá para 10 e o Banco Central vai correndo atrás do prejuízo. Né? Ele tem conseguido, apesar dos pesares, apesar de todo o barulho, o Banco Central tem conseguido manter as expectativas de inflação relativamente ancoradas. As de curtinho prazo não, né, porque elas são contaminadas pela inflação corrente, mas quando você tira ali, pega a pesquisa de Focus e tira ali o impacto da inflação de curto prazo, tira os primeiros 6 ou 12 meses e vê só a inflação lá, a expectativa mais lá da frente, ela subiu muito pouco. Mesmo a inflação, a expectativa de 2016, né, 2016 não, imagina, 2022, que está hoje em 4,20, 4,40, a inflação corrente aqui está em 10, né? Então, ou seja, tem uma desinflação ainda nas expectativas importante por causa desse trabalho do Banco Central. Só que aí, do quarto ou quinto round de luta contra o teto de gastos, o adversário venceu e o governo propôs mudar a regra do teto, mudar lá a forma de cálculo para permitir mais despesas para frente. E eu acho que não foi nenhum problema dos precatórios, não, tá? Porque o problema dos precatórios, você ainda pode argumentar o seguinte, olha, foi uma despesa que, enfim, está totalmente fora do meu planejamento. Eu fiz meu planejamento direitinho aqui e, de repente,
Imagina, você está na sua casa, fazendo seu planejamento financeiro, vai ter uma sobrinha de caixa no final do ano, aí descobre que morreu um parente que tem uma dívida enorme e você tem que pagar a dívida dele, né? Mais ou menos isso. Aí desarrumou toda a sua dívida, o seu planejamento, né? Tudo bem, né? Agora, e precatórios é isso, é uma despesa que estava lá atrás, o governo poderia ter lutado mais para ganhar na justiça, não sei, mas o fato é que foi transitado e julgado, uma despesa lá de trás, tem que pagar, paciência, é um esqueleto, saiu do armário. Agora, quando você decide fazer um programa adicional das despesas, aí que pegou, né? Aí que o mercado sentiu. Quando o governo decidiu mudar a regra para caber um programa novo que ele estava criando e para caber mais despesas com a renovação de benefícios tributários, as emendas parlamentares e tudo, aí agora realmente quebrou o teto para gastar mais. O Brasil é um país muito endividado, ainda, né? Nós temos 80% da dívida PIB, o México, que é um segundo país muito endividado da América Latina, tem 60%, então, enfim, faz muita diferença. Nós temos um juro alto sobre a dívida, o Luiz Fernando estava falando sobre isso aqui no final, né? Então, enfim, é preciso sinalizar um mínimo de compromisso com a redução ou a estabilidade dessa dívida lá na frente, né? Essa mudança do teto, para vocês terem uma ideia, na nossa conta aqui, a dívida que deixou de se estabilizar em 2024 passou a se estabilizar em 2030, se tudo der certo, né? Ela vai subir até 2030, com o juro mais alto, né, que incide sobre a dívida, e tal, o crescimento mais baixo. Então, isso aí fez com que, lembra aquela história que o Banco Central estava conseguindo segurar as expectativas? Agora as expectativas começaram a subir mais, né? Não só as de 22, mas de 23 começaram a subir um pouquinho, 24 começaram a subir um pouquinho, porque quando a economia fica sem âncora fiscal, sem referência, a formação de expectativas piora um pouco. As pessoas param de olhar para a meta do Banco Central e começam a olhar para a expectativa, para a inflação passada. A inflação lá na frente vai ser alta, porque com essa dívida, em algum momento, o governo vai inflar essa economia e tal, isso começa a contaminar a formação de expectativas, dobra o trabalho do BC. Foi por isso que o BC reagiu de 100 para 150. Já estava um clima meio azedo para a inflação, com aquela piora das cadeias globais de valor, choque de custo, né? Já estava ruim porque a inflação corrente continua muito contaminada por conta da reabertura rápida da economia, e ainda vem esse problema fiscal. Aí isso nos fez fazer uma importante revisão do cenário, né? A gente falou, não é uma revisão marginal, né? O cenário não deteriorou, melhorou um pouquinho. Nós tivemos uma mudança de cenário, né? Nós saímos de um cenário A e fomos para o cenário B. Desde o início do ano, a gente trabalhava com o cenário B, que era o cenário alternativo, se o teto de gastos for mudado e tal. Agora, o cenário base virou alternativo, né? E o cenário base anterior, que era um cenário mais positivo, ainda tem uma chance, né? Vamos ver como é que vai ser a tramitação da PEC, que pode acontecer. E passa a haver um cenário mais negativo ainda, que é o cenário de, olha, para além dessa mudança no teto e mais gastos, o que mais o governo, de repente, pode fazer? Que mais medidas podem aparecer? São medidas, usar empresas estatais para fazer expansão quase fiscal, né? Com empresas públicas, Petrobras, bancos, né, crédito bancário, tudo isso pode acontecer e passa a entrar no radar. Cenário hoje, né? Inflação mais alta, né? Nós aumentamos a nossa projeção de inflação depois desse movimento das últimas semanas, de 3,90 para 5,20, né? Lembra, né? Não é uma deterioração marginal, foi uma mudança de cenário, né? Expectativas mais contaminadas, 5,20 de inflação, Selic que não para em 9, vai a 11, a ata do BC essa semana até sugeriu que pode ser mais alta ainda, e um crescimento que vai ser mais baixo, né? Com mais contração monetária, mais incerteza fiscal e política, o PIB do ano que vem fica mais baixo. Enfim, foto hoje, boa, o PIB está crescendo, vai continuar crescendo até o final do ano, tem a reabertura dos serviços, a agricultura está indo bem, não melhorou a questão de chuvas, né? Talvez não tenha racionamento, isso era um risco que a gente tinha lá atrás, melhorou, a vacinação, que também era um risco mais lá de trás, também andou bem, ok, só que quando a gente estende o horizonte de análise e coloca todas essas incertezas lá de fora e aqui dentro, e a necessidade do BC reagir mais, aí o cenário fica mais feio, né? Então, a gente está agora projetando uma desaceleração importante da economia, a gente ainda está com PIB positivo no ano que vem, 0,8,
eu vejo alguns PIBs negativos, acho um pouco exagerado, mas, de fato, no sequencial, no trimestre contra trimestre, no segundo semestre, já devemos ter PIBs negativos. Acho que, enfim, esse é o quadro geral aqui que eu queria pintar, e a gente pode passar um pouco aí para essa questão, para as perguntas e o debate. Obrigado, viu? Caio, muito Desculpa obrigado. se me estendi muito aqui na conversa. Imagina, foi religiosamente dentro do tempo previsto aqui para a sua apresentação. Muito obrigado, acho que foi extremamente esclarecedor, acho que você trouxe para a gente um cenário, não obviamente só global, mas que ele traduz essa necessidade de a gente continuar fazendo, enfim, a lição de casa, né? Olhando obviamente para dentro do país, mas sem esquecer lá de fora. E aí eu queria pegar um gancho disso que você comentou, para talvez explorar um tema aqui que tem aparecido bastante dentro das nossas perguntas. A princípio, 2022 ele já começou há alguns meses, porque o olho, né, para esse período eleitoral, para até outubro do ano que vem, muitos dos ativos possivelmente já foram precificados, entre outras questões. O ponto aqui é sobre a janela de oportunidade para se fazer reformas até lá. A gente sabe que em período pré-eleitoral, isso possivelmente entra num ritmo um pouco mais lento. Então, qual a sua visão para isso? Você acha que a gente tem algum espaço para fazer alguma reforma que nos beneficie, quer dizer, que melhore um pouco, que possa trazer algo de positivo para o cenário? Acho que sim. Eu acho que o cenário não está totalmente... o calendário, digamos, de reforma não está totalmente fechado, embora daqui para frente seja bastante mais limitado. Eu não acredito em nenhuma grande reforma, de fato, reforma tributária, administrativa, uma grande privatização como a Petrobras e tal, que voltou a conversa ali, eu não acredito nesse cenário. Mas há frutos ainda a serem colhidos, né? O Ministério da Economia tem feito um trabalho muito bom nesse campo das concessões, o Ministério da Economia junto com a infraestrutura, né? No campo das concessões e de algumas privatizações. Eu acho que a Eletrobras ainda tem espaço para avançar, ela já foi lá, a parte do Congresso já foi, então tem outras questões para avançar ainda agora de capitalização. Eu acho que isso aí pode dar um gás. Coisas menores no Congresso, cabotagem, marco legal das ferrovias, isso pode andar também, e tem, assim, quando você vai somando tudo isso, tem um caldo aí melhor, né? Tem o marco legal do saneamento, por exemplo, foi uma coisa super importante, já destravou investimento na SEDAI e tudo, né? Foi feito o leilão de 5G agora, que é relevante, ou seja, tem coisas acontecendo que devem sustentar um pouco principalmente o avanço da produtividade. O que me faz relativamente mais otimista, um pouco quando a gente estende o horizonte de análise para além da eleição, né? Acho que para o ano que vem a gente vai, enfim, ter um ressacão da reabertura, né? Imagina, a Selic, o juro real, ele era -1 em fevereiro desse ano. Hoje ele é 6%. Quando você pega as curvas de juros e desconta a expectativa de inflação. Ou seja, é uma virada de quase 7 pontos percentuais. É muito rápido, muito forte. Isso aí vai dar uma meia trava e vai vir junto com a alta de juros do Fed, desaceleração global, inflação, eleições aqui, né, inflação comendo renda do consumidor no curto prazo. Vai ter uma freada de arrumação, né? Então, eu não acho que a inflação vai embora, eu não acho que a gente está desancorando completamente, mas a gente vai precisar dar uma boa freada de arrumação. Em algum momento no ano que vem, nós vamos olhar para depois das eleições. E aí vai ser fundamental, né? Porque, enfim, se o governo que vier na sequência for um governo que, na minha visão, mira continuar reformas e manutenção da busca da estabilidade da dívida, tá legal, eu acho que a gente vai. E esse governo pode ser qualquer um, né? Pode ser Lula? Pode, ele fez isso no primeiro mandato dele. Pode ser Bolsonaro? Pode, ele fez isso em 2019. Né? Pode não ser também? Pode também não ser, porque os dois também já tiveram... Então, assim, eu não gosto de... Quando a gente fala de eleição, eu não gosto de personificar, eu prefiro pensar na diretriz. A diretriz é essa, reformas e
e disciplina fiscal. Quem seguir nessa onda, acho que engata a retomada da economia para frente. Perfeito. O Caio, tem uma pergunta de um dos nossos conselheiros, o nome dele é Reis, e ele faz uma pergunta interessante aqui do lado, principalmente quando a gente está falando um pouco mais micro, do lado dos trabalhadores. Ele fala justamente o seguinte: os trabalhadores têm perdido com cortes de benefícios e sem reajustes salariais. E ver cota no meio, obviamente, do ano baixa. A gente está falando de cota aqui dos planos, né? Como isso deve ficar se a gente olhar para o ano, né? Aí ele ainda faz um complemento, ele fala o seguinte: o trabalhador deixará de aumentar a contribuição previdenciária para sobreviver às altas das especulações? É uma pergunta complexa, né? É difícil de equacionar, porque nós, de fato, estamos num momento em que a compressão de renda disponível é muito forte, certo? É muito forte porque a economia não conseguiu reabrir completamente, é muito forte porque a reabertura ela não é generalizada em termos de postos de trabalho. A pandemia nos empurrou para a tecnologia, né? Então, assim, foi muito acelerada a demanda por trabalho mais qualificado desse ponto de vista, né? Então, tem um pedaço aí do desemprego que eu acho que vai ser mais estrutural e mais crônico. A pandemia em si mesmo aumentou o fosso, né, entre ricos e pobres, e a inflação subiu demais, né? E essa acelerada inflação não dá para ser reposta por salários. Se isso acontecer agora, a gente entra na espiral, né? Salário, custo-salário, e a inflação vai embora, tá certo? E o Banco Central, e a missão do Banco Central é dar essa meia trava justamente agora, né? Então, vai ser bastante duro, né? Vai ser bastante dramático. O que a gente vai viver, já está sendo, o que a gente vai viver, mas ela é necessária, porque uma aceleração da inflação para frente joga tudo isso a perder, né? A gente não consegue retomar aquele processo que a gente via até pouco tempo atrás. Então, vai ser difícil. Agora, nesse ambiente, é fundamental, sim, aumentar os programas sociais. Eu subscrevo essa tese, venho subscrevendo isso. O que não dá para fazer é fazer isso com dívida, né? Você fala, preciso transferir renda para vocês, eu vou me endividar no banco e isso aí vai virar bola de neve, né? O que você tem que fazer é o seguinte: vem cá, 1,5 tri de orçamento. Vale a pena apertar algumas despesas? Vale a pena apertar emendas parlamentares? Vale a pena aumentar benefícios tributários? Eu acho que é ali que a gente tem que discutir. Esse é o momento que a sociedade tem que discutir. É muito fácil a saída pelo endividamento público, né? Ele é muito simples, só que o efeito, a consequência disso ao longo do tempo é muito problemática, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar retomar aquela tendência de estabilidade e inclusão financeira, principalmente, que a gente vinha observando até antes da pandemia. Muito obrigado. Só para passar um recado, a gente tem recebido uma série de perguntas via o nosso Q&A, a gente vai tentar responder a todos, não deixá-los sem resposta nos próximos dias. Infelizmente, a gente não tem tempo para endereçar todas elas, mas, Caio, tem uma delas que eu acho que aqui salta aos olhos, que é justamente sobre a pandemia, porque a gente está falando num horizonte de tempo, né, relativamente aí longo, em que nós ainda estamos passando, né, por essa pandemia terrível, enfim, com tantos reflexos na nossa economia, né? Tirando aí, obviamente, todas essas questões estruturais. No cenário da XP, vocês, a despeito do que está acontecendo, inclusive na China nesse momento, ou alguns países, a XP tem no radar algum cenário que fale justamente sobre isso, ou seja, que está preocupado com uma possível nova onda e efeitos econômicos talvez ainda mais difíceis para os próximos períodos? Acho que a gente tem muita coisa acontecendo no mundo, né? Tem muitos focos de risco, né,
acontecer no mundo e parte desse risco está precificado. Isso significa o seguinte, também tem um cenário que, se esses riscos meio que desaparecerem, tem um pedaço para recuperar aqui, né? Então, lá fora, a gente vê a China desacelerando num ritmo mais forte, essa questão do mercado imobiliário que pode ser mais complexa para frente, que a gente não tem como, tem pouco instrumento para identificar o tamanho do problema. A gente pode caminhar para um cenário de desaceleração mais rápida da China que faça provocar quedas de preços de commodities relevantes? Pode. Isso é ajudado pelo lado da inflação, mas, por outro lado, pelo lado dos fluxos de capitais e do incremento que isso traz na renda brasileira, que acontece. Segundo, o FED pode estar atrás da curva? Também pode. A economia está normalizando, o juro está em zero. Pode ser que o FED chegue à conclusão de, olha, eu vou ter que começar a subir logo, começar a subir agora, já em março, né? É o mais provável? Não, mas também é bastante plausível, né? Então, esse cenário ali é um cenário que o mundo não fica ok, trazendo volatilidade, como eu tinha descrito no início. Ele passa a ser negativo. O que ele nos ajudou até agora, ele passa a nos atrapalhar, né? Estamos resolvidos com um problema hídrico? Não, negativo, né? Melhorou a chuva, legal, tal, mas os reservatórios ainda estão baixos, ainda vai precisar chover muito para a gente sair dessa. Se para de chover, uma crise de energia que nós temos lá fora, se intensifica o problema aqui dentro, né? É um cenário de caldo? Não, é um cenário bastante plausível, bastante possível de acontecer, né? Gestão de política econômica. Mudamos o teto, fizemos um programa de R$400, a popularidade do presidente continuou caindo e tem uma eleição aí. Vamos voltar para o parafiscal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, crédito, BNDES, volta aqui a crédito subsidiado. Aí a gente vai voltando lá para 2013, 2014, né? E aí os parâmetros econômicos são aqueles, inflação de 6,5, Selic de 14,15 e tal, né? Então, é um cenário assim, maluco de acontecer? Não necessariamente. A Caixa já está anunciando novas linhas de crédito subsidiado, anunciou no dia seguinte que o Copom subiu os juros em 1,5, né? Parece que escolheu o dia. O presidente já tem sinalizado desconforto com relação à questão da Petrobras, então pode acontecer, né? Mas, por outro lado, também ontem foi muito mais difícil aprovar a PEC dos precatórios, tem uma resistência fiscal, a mudança que foi feita no Ministério da Economia, saída lá do Jefferson e do Funchal, foi substituído pelo Esteves Conago e pelo Paulo Vale, que são craques, são belíssimos técnicos e quase políticos, né? O Esteves principalmente, que foi ministro e tal. Então, o time fortíssimo ali. Então, pode ser que a deterioração fique limitada àquilo, chova, o Fed faça uma saída tranquila, a China sempre conseguiu controlar seus problemas, e a gente aqui, 2, 3 meses, aprova o orçamento, começa o ano que vem e abre uma janela de oportunidade para o mercado. Então, está muito aberto, né? Tem fatores de risco aqui que podem levar a um cenário bem pior, mas pode levar a um cenário bem melhor. O câmbio está 5,70, 5,60. O meu câmbio justo é 4,5. Se a gente voltar para o fundamento, a gente pode ter uma boa apreciação de câmbio, isso ajuda o Banco Central, cai a inflação. Então, esse cenário não está morto, não, né? Principalmente se a corrida eleitoral sinalizar responsabilidade, aqueles temas lá que eu mencionei. Então, assim, a única coisa boa que é o seguinte, para a gestão de recursos, como o juro subiu, ficar com o dinheiro em caixa não queima mais tanto na mão, né? Quando a Selic era 2, deixar o dinheiro em caixa queimava na mão. Agora, com o juro a 8, né, indo possivelmente para 9 e pouco, então dá para ficar um pouco ali esperando as oportunidades. Sem dúvida. Esse é um ponto interessante, porque é claro que a gestão de recursos ela passa sempre por essa bipolaridade, né? Porque a gente, em alguns momentos, não torce, enfim, a gente torce para o país dê certo, né? Que as coisas realmente caminhem, mas, obviamente, que esses momentos de estresse eles são importantes até para recompor carteira, para fazer essas mudanças estruturais, como você falou, com o custo aí do dinheiro melhor, né, do que com uma taxa 2%. Caio, infelizmente a gente está acabando o nosso tempo, acabando essa nossa segunda etapa aqui, essa nossa segunda plenária. A gente queria agradecer muito a participação do Caio, da XP, dessa visão privilegiada para nós aí, que é ter essas informações todas, essa visão da casa como um todo, que é uma visão bastante global. Então, muito obrigado, 30 segundos aí finais
só para a gente falar para os nossos participantes essa importância aí da política de investimentos e desses temas todos que você nos trouxe. Maravilha. Não, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, em nome da XP, participar desse debate. Eu acho que os pontos relevantes para a gente ficar de olho são esses que eu comentei, né? 2 grandes anos para ganhar dinheiro no mercado financeiro: 2002, antes do Lula ser eleito; 2018, antes do Bolsonaro ser eleito. Foram anos de grandes oportunidades no mercado, né? Grandes ralis depois da eleição, tá? Então, temos que ficar de olho. Eu acho que tem muita oportunidade. Eu acho que a gestão de recursos nesse momento, focada, ganha muita importância, né? Então, participar de um evento desse, para mim, é um prazer. E eu quero fazer a mesma coisa que o Luiz Fernando fez na anterior, né? Ele estava terminando a apresentação, eu dei umas entradas já antes, e ele me cumprimentou, e eu vi que a próxima conversa aqui é com o Newton Rosa. Eu vi que ele entrou e saiu em alguns momentos. Eu queria cumprimentá-lo aqui também, é um grande economista, que teve uma participação, inclusive, no início da minha carreira. Ele era consultor lá da empresa onde eu trabalhava, ele me ensinou muito. É um prazer estar aqui abrindo o palco aqui para o Newton entrar na sequência. Tudo bem aí, Caio? Newton? Tudo bem, Caio. Eu é que me sinto muito honrado de estar sucedendo essa difícil tarefa de ser depois de você, de falar depois de você, entendeu? Você, para mim, é um dos melhores economistas da atual geração, realmente muito brilhante, e eu fiquei muito feliz de conhecer você lá na época da LAN, né? Lá na época da LAN, exatamente. Como que início da década de segunda metade da década de 90, 96, Isso, 97. isso, Era exatamente, naquele momento. exatamente. Muito bom. Newton, obrigado. Marcos, Cara, prazer obrigado. ver vocês. Até Até uma mais. próxima Tchau, tchau. oportunidade. Tchau. Obrigado.